Hum. Olá, bom dia, bem-vindos ao Innovations for the Future Game World Builder Interview, hoje com o Virgílio Varela. Olá, Virgílio, Olá, bom dia. grato por teres aceito aqui o convite para esta conversa e para podermos falar de algo que te apaixona, que te faz vibrar, não é? Foste tu também que me trouxeste, uma das pessoas que me trouxe esse Game World até mim, o Dragon Dreaming. Sim, sim. É interessante porque eu hoje estava a ver um pouco a minha história com o Dragon Dreaming e fui vendo assim vários marcos de momentos de transição. E, e um dos primeiros momentos de transição foi que eu descobri o Dragon Dreaming num curso. Eu estava a fazer um curso de liderança do ISEP, do INSEAD, e estava a fazer esse curso, mas ao mesmo tempo estava a fazer um outro curso que era o Jogo Oasis do Brasil. Tinha convidado as fundadoras para virem a Portugal. Eu acho que é uma ferramenta excepcional. E então, durante o curso de liderança, eu estava a falar sobre este Jogo Oasis com uma amiga chamada Rosário, a Rosário Dauberg, que é de Cascais, provavelmente conheces. E ela, quando estava a ouvir sobre o Oasis, disse: Epá, isso é interessante, parece-me, é parecido com Dragon Dreaming. E eu fiquei logo curioso, Dragon Dreaming, mas o que é isso? E ela muito rapidamente contou-me o que era. Depois fui pesquisar para entender também como é que podia aprofundar e descobri que a Quinta da Enxara ia acolher a Ita Gauberg, que era, na altura, era uma espécie de braço direito do John Croft, e ela viria para fazer um curso introdutório. E, portanto, eu inscrevi-me, isto em 2012, e foi aí que eu conheci a metodologia através da Ita. E então estava a fazer este flashback para perceber, epá, mas quando, em que mês? Eu tenho aqui o mês de novembro, foi quando eu fiz, e, e depois, nesse cronograma, eu vi uma sequência de coisas que aconteceram com uma frequência quase anual. Em cada ano foi um salto. Então, no ano seguinte, no mesmo ano, eu apliquei a metodologia num contexto de bairro social. Eu estava na altura ainda a trabalhar na Fundação EDP e, portanto, estava como gestor de um hub de inovação social, que era um conceito novo que eles estavam a testar na Amadora e que basicamente era convidar projetos inovadores a colaborarem no mesmo território e ver como é que exponencialmente isso muda o território e muda a comunidade. Mas o desafio é que cada um desses parceiros, no fundo, estava a olhar por si e não estava a colaborar. Cada um fazia relatórios excelentes, mas não falava dos parceiros e só falava de si. E então o conceito do Hub era como é que eu coloco a colaboração no centro para que os resultados sejam exponenciais. E foi aí que eu desafiei o coletivo a conhecerem a metodologia, fiz uma oficina assim rápida daquilo que aprendi e aplicámos logo num projeto que na altura chamámos de Comer Junto. E o que era o projeto? Nós percebemos que haviam três grandes desafios dentro dessa comunidade. Uma era que um dos desafios era que as pessoas não se alimentavam bem, as famílias diziam que pronto, que era mais fácil comprar pizzas e hambúrgueres do que estar aqui a escolher muito os alimentos e que isso ficaria mais caro do que as pizzas e os hambúrgueres. E, portanto, temos aqui dois desafios. Um é a gestão financeira, o outro é como fazem a escolha dos produtos para serem mais saudáveis. E o terceiro desafio tinha a ver com momentos em família, porque percebemos que os momentos em família regulam os jovens, regulam as crianças e eles não tinham a possibilidade, essas famílias, não tinham a possibilidade de ter momentos em família porque a mãe trabalhava nas limpezas por turnos, o pai era segurança nos centros comerciais por turnos e os momentos de encontro da família eram escassos e quando aconteciam eram muito reguladores, era muito mais para punir, para saber que as notas foram más, então vais ter um castigo. E esses jovens ficavam muito em autogestão, era a rua que era a escola deles. Então esse terceiro componente foi muito importante. Então o que é que desenhámos? Desenhámos um concurso
intergeracional, e aqui para juntar as famílias, sobre alimentação saudável e gestão financeira. E basicamente foi isso que criámos. Pedíamos às famílias para enviarem as suas receitas de pratos que normalmente fazem em casa, e a receita tinha que ser para 4 pessoas. Então eles faziam as cachupas, as feijoadas e metiam lá. E depois convidávamos as famílias para participarem em 2 workshops, um sobre alimentação saudável e outro sobre gestão financeira. E depois desses workshops pedíamos para eles olharem outra vez para a receita que enviaram e perguntávamos se eles queriam mudar alguma coisa. E aí eles, pronto, mudavam, começavam a substituir os toucinhos por abóbora, começavam a mudar tudo. E pronto, foi isso, foi esse o projeto que criámos com o Dragon Dreaming. Foi a primeira aplicação, no fundo, prática daquilo que eu tinha aprendido durante o curso introdutório. E pronto, e depois foram várias edições, começámos a passar a gestão do processo todo para a comunidade, para as famílias vencedoras eram as organizadoras da próxima edição, e pronto, foi muito interessante, essa foi a primeira aplicação. Grato, Virgílio. E o que é o Dragon Dreaming? Para quem está a ouvir pela primeira vez, para quem está a ouvir e está a chegar este OK Dragon Dreaming, o que é? Nas tuas palavras, o que é o Dragon Dreaming? Olha, eu acho que é uma ferramenta, uma metodologia, essencialmente, para criar projetos colaborativos e que sejam sustentáveis. Tem 3 princípios. Um primeiro é o crescimento pessoal de todos os participantes no processo. O segundo é o empoderar a comunidade onde o projeto está a tentar servir, torná-la mais forte, mais capaz. E o terceiro é o serviço ao planeta. Como é que deixamos o planeta ou o espaço, natureza, mais cuidado, mais forte, resiliente? E esses 3 princípios balizam um projeto de Dragon Dreaming. Portanto, não é um projeto qualquer, tem que ter esta componente da colaboração, tem a componente do crescimento pessoal de cada indivíduo, e por isso há sempre uma avaliação e um perguntar de novas competências, de novas capacidades que foram adquiridas. E depois o fortalecimento da comunidade é a forma como desenhamos o projeto. Se já sabemos que queremos que a comunidade fique mais forte, normalmente não vamos criar um projeto que cria dependência de nós, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento para ser sustentável. E então o Dragon Dreaming é isso. Ele tem como uma premissa importante o sonho, e por isso tem Dreaming no seu nome. O sonho, porque é através do sonho coletivo que despoletamos todo o processo da criação do projeto. O projeto nasce por causa de alguém ter um sonho, e esse sonho é um sonho que, para ser sustentável, precisa de ser partilhado. E, portanto, tem várias ferramentas que ensinam como fazer a transição do sonhador inicial para um sonhador coletivo, em que todos podem contribuir com a sua ideia, com o seu sonho, e que no final não vai ser o sonho inicial, mas vai ser um sonho mais poderoso, com várias perspectivas novas, e a partir daí tem um processo de criação de projeto para criar a sustentabilidade. Quando tu estás com 10 anos, mais de 10 anos de experiência de aplicação desta metodologia, vamos chamar assim, porque para mim tem um caráter que é muito mais que metodologia. Isto começa, e eu imagino que tu já tens muitos insights disso na tua vida, não é? Isto começa a ser quase uma filosofia de vida, começa a estar bem presente na forma como interagimos com o mundo a partir deste lugar. Uhum. Mas com estes 10 anos de experiência, com este olhar, como é que tu sentes? Porquê que o Dragon Dreaming é importante nos dias de hoje? Porquê que é uma metodologia que é relevante para o que nós estamos a viver no mundo? Como é que tu vês? Como é que tens feito este diálogo a partir da tua experiência, daquilo que tu tens vivido com o Dragon Dreaming? Olha, uma das coisas que eu noto é a forma como a nossa sociedade está desenhada para que nós não tenhamos ideias e para que nós não tenhamos sonhos. Então temos uma sociedade que quer dar-te soluções, que quer te dar produtos, quer te oferecer serviços, mas não quer que tu penses, não quer que tu sonhes. E falo da sociedade porque o nosso sistema educativo também não o faz, não incentiva a sonhar, não incentiva as nossas crianças a sonhar, a usar a parte da imaginação, a parte da sua criatividade.
E o Dragon Dreaming é poderoso aí, porque ele tem como premissa a tua criatividade, o teu sonho, o teu desejo de transformar o mundo. E hoje nós vemos o quanto há manipulação de sistemas para que, de alguma forma, as pessoas sigam o protocolo, sigam as regras, se normalizem, se vistam de forma a não dar nas vistas, tenham identidades que sejam dentro daquilo que é o normativo, sabes? E eu acho que o poder de sonhar e o poder de criar e de imaginar é disruptivo em relação a isso tudo. Tipo, podem-te tirar tudo, mas essa tua capacidade de imaginar mundos novos, sociedades novas, é tipo o teu antídoto para essa própria sociedade. Então, criar novos mundos, imaginar novas possibilidades, novos projetos, colaborando e partindo da premissa de que nós estamos interligados, interdependentes, quer queiramos, quer não, e que essa força que nós temos dá-nos bilhões de anos de experiência para imaginar, sabes? Tipo, toda a tua linhagem, todos os teus antepassados que trouxeram-te coisas, deram-te também o DNA da imaginação e do poder de criar através dos sonhos. E eu acho que isso é fundamental e disruptivo para uma sociedade que hoje é cada vez mais tecnológica, cada vez mais artificial nesse sentido e menos humana, menos conectada com a Terra. Acho que o Dragon Dreaming resgata essas forças vitais do ser humano, que é a capacidade de sonhar, de sentir e conectar-se com o outro e a sua capacidade de criar soluções. E também, não falei nisso, mas a capacidade de celebrar, a capacidade de avaliar o percurso feito e celebrar. E celebrar é importantíssimo para que nós tenhamos a noção de que nós já somos cheios, que não somos vazios, que já temos coisas dentro de nós e que podemos celebrar já isso, o facto de sermos inteiros. Grato, Virgílio. Também vejo uma ligação muito grande entre o desenvolvimento regenerativo e a proposta do Dragon Dreaming. Portanto, os princípios do Dragon Dreaming são princípios de desenvolvimento regenerativo. Portanto, aquilo que nós no Possibility Management chamamos os Gaia Game Worlds, essa premissa, não é, de estar completamente ancorado em construir coisas que são de e para a Terra, não é, como parte da vida. O empoderamento das comunidades e do trabalho em equipa, do trabalho que sustenta e que é feito em conjunto com o coletivo, não a partir de um sítio qualquer que alguém planeou e desenha a coisa para os outros terem que sofrer com as consequências, não é? Finalmente essa perspectiva de que não é possível nada disto se eu não me transformar, se eu que sou participante ativo não estiver disponível para estar em cocriação com os outros, se eu não mudar a minha forma de pensar sobre a natureza, não é possível, isso não acontece. Então, vejo muito, é uma das coisas que me encanta muito no Dragon Dream. Olha, eu quero se calhar entrar aí também para te dizer o seguinte, que Virgílio? Virgílio? sim, acho Ok. que ficou congelado a imagem. Sim, perdeu aqui qualquer coisa. Tu ias dizer, eu quero entrar aí para, e parou. Sim, sim, sim. Pronto, eu quero entrar aí para te dizer o seguinte, que muito do trabalho que eu faço é prático, ou seja, a minha experiência com o Dragon Dreaming tem sido de criar projetos, trabalhar com comunidades, quer aqui em Portugal, quer no Brasil. E quando tu falaste no desenvolvimento regenerativo, o que me veio foi o trabalho recente que realizamos no Alentejo e que terminou agora a estratégia territorial em maio, e que foi precisamente esse olhar de casar o Dragon Dreaming com os princípios do desenvolvimento regenerativo e outros princípios, mas esses dois estão muito juntos. Nós fomos convidados para desenvolver um diagnóstico territorial e uma estratégia territorial no Alentejo, um território que envolve Castro Verde, a Ferreira do Alentejo, Aljustrel. Fomos convidados por uma organização chamada ESDIM e o convite já vinha com o pedido de que o Dragon Dreaming fosse a ferramenta utilizada. Assim, cortando assim a história,
o resultado final da estratégia coloca uma pergunta muito forte que guia toda a estratégia, que é: como é que esta estratégia territorial poderia ser diferente se colocássemos no centro a vida? Se colocássemos a vida no centro, como é que ela seria diferente? E esta pergunta ajudou-nos muito a orientar todos os pilares e eixos prioritários do território. Nós identificamos 7 eixos prioritários e para cada um desses 7 eixos estamos a perguntar a mesma coisa. Ok, tecnologia e acessibilidades, transição climática, inovação e cidadania, emprego e empreendedorismo. Como é que ele pode ser se colocarmos a vida no centro? E isto guiou-nos para N caminhos, porque quando falamos em vida no centro, falamos em saúde, falamos em salutogéneses, falamos em sistemas conectados, interdependentes, aninhados, e tudo isso facilitou também a nossa linguagem com as pessoas que participaram. Todo o processo que fizemos foi colaborativo, ou seja, temos cerca de 40 stakeholders parceiros no território, e desde a fase de diagnóstico até a fase do desenvolvimento da estratégia, estas pessoas estiveram envolvidas, desde presidentes da Câmara, líderes da Segurança Social, das escolas, da saúde, todos estiveram envolvidos no projeto. E, portanto, quando eles olham para a estratégia, eles se revêem. Eles sabem o dia em que estiveram sentados a fazer o eixo prioritário, o dia em que estiveram a definir a visão territorial, o dia em que estiveram a definir os valores. Eles sabem o momento em que criaram os planos de ação, porque foram eles que fizeram. Então, para mim, o casamento que nós fizemos no fundo na estratégia do Dragon Dreaming com o design regenerativo e com o desenvolvimento regenerativo, inicialmente nós só apresentámos o processo, mas o mais bonito foi a decisão do coletivo de colocar na sua visão, na visão territorial, a palavra desenvolvimento regenerativo. Não fomos nós, foram eles que chegaram a essa conclusão. Eu lembro-me do momento em que isto aconteceu, a Marta Cortegano dizia: eu estive no grupo, mas não fui eu que disse isso, não fui eu não insisti, eu sou suspeita, mas eu nem sequer falei nisso, foram eles. E eu acho que essa é a coisa mais bonita, que é quando as pessoas se apropriam do processo e dizem: fomos nós que fizemos. E eu acho que parte do processo ficou mais fluido quando colocamos esta pergunta no centro. Se colocarmos a vida no centro, como é que tudo muda? Acho que é uma bonita pergunta. E quero dizer que há aqui já gravada uma entrevista com a Marta Cortegano e também com o Nuno da Silva em relação ao desenvolvimento regenerativo, para quem quiser aprofundar esses temas. Tu facilitaste-me já a próxima pergunta, que é, e grato também por estares a trazer exemplos e projetos que vão tornando tangível o que é isto do Dragon Dreaming em ação, não é? Da própria metodologia em ação. Esta ideia de que como é que tu vês que é, portanto, nós estamos, este Innovations for the Future é esta rede, esta ligação entre milhares de game world builders, não é? De novos agentes que estão a construir novos jogos por aí fora, um pouco por todo o lado dentro do país, um pouco, uns nas câmaras, uns a construir eco-aldeias, outro no Estado Central, bem, é um pouco de tudo a acontecer, e eu estou a tentar com estas entrevistas também dar espelho disso, de onde é que as diferentes coisas estão a acontecer, e tu tens uma visão sobre isso. Como é que esta metodologia, como é que esta ferramenta, e o exemplo que tu deste penso que já é um bom exemplo, mas eu quero-te fazer na mesma a pergunta, tu sentes que pode ser útil para nós que somos estes game world builders e que estamos espalhados um pouco pelo país a fazer este trabalho, como é que ela nos pode servir e ajudar na nossa missão? Da tua percepção e da tua experiência, como é que tu vês isso? Olha, para mim foi muito interessante não olhar para a metodologia como um fim, e também é muito interessante olhar para a metodologia como um metasistema. O Dragon Dreaming é um metasistema, é um sistema de sistemas, e ele é muito orgânico e maleável, ou seja, a teoria U encaixa dentro do Dragon Dreaming e dialoga, e eu posso usar.
o design thinking, outras metodologias dialogam. Por isso, às vezes, os game world builders têm a sua própria ferramenta, têm a sua própria metodologia e é fácil integrar pensamentos, lógicas, filosofias dentro destes 3 princípios: crescimento pessoal, fortalecimento de comunidades e serviço ao planeta, que são princípios que podem ser filosofia de vida também. A lógica ganha, ganha, ganha é uma filosofia de vida. Ok? Então, eu acho que dialoga com várias ferramentas de que outros game world builders tenham, mas não só isso, eu acho que também tem uma grande versatilidade. Eu já usei a ferramenta para life planning, planeamento de vida, planeamento de transição de um indivíduo, por exemplo, a mesma estrutura do Dragon Dreaming, em que ele faz uma análise do percurso que fez até agora, começa no quadrante de celebrar, sonha o que é que gostaria de fazer, para onde é que gostaria de fazer essa transição, também faz uma análise interna das suas forças e fraquezas, o que é que ela é capaz, o que é que não é capaz. Ele faz uma análise do seu worldview, como é que ele olha para o mundo, se olha para o mundo de um olhar interdependente, interligado, colaboração, se olha de um olhar o indivíduo. Tudo isso é provocado num processo das 4 fases do Dragon Dreaming. Depois ele pode planear, depois de ter a sua visão, o seu sonho, ele pode planear e decidir quais são os passos importantes a dar na sua vida. Isto é tipo a nível individual, eu posso usar o Dragon Dreaming. Já utilizei no contexto escolar, fiz 3 projetos diferentes em escolas, um deles até de 6 meses dentro de uma escola, com alunos do 9º ano, que em vez de eles estarem a fazer testes psicotécnicos, fazem um projeto. Aprendem uma metodologia e fizeram um projeto em que tinha todas as valências de profissionais, desde o design gráfico ao responsável financeiro, ao responsável de equipa, e eles experienciaram isso como alunos durante o tempo em que tiveram a aprender o Dragon Dreaming. Portanto, o contexto educativo é assim, bastante fácil fazer. E como eu disse no início, né, precisamos de resgatar a nossa capacidade de sonhar, de imaginar, de conectar com a energia do jogo como ferramenta de criação de projetos também. No mundo dos negócios também já o fiz, eu criei com uma colega alemã o Dragon Dreaming for Business e aí trazemos também várias outras ferramentas do Dragon Dreaming que ajuda, no fundo, o decisor a olhar para si como líder, mas também como um líder de colaborações, um promotor de ecossistemas colaborativos dentro do seu negócio. E depois, comunidades intencionais é o que eu mais faço, né? Pessoas que estão em transição, que querem sair da cidade para o campo ou querem criar uma comunidade, é onde tem sido mais utilizado. Eu alerto para que as pessoas não pensem que as metodologias resolvem tudo. Eu não quero de forma alguma vender a ideia de que o Dragon Dreaming é a metodologia para as comunidades intencionais e que resolve tudo. Não resolve tudo. O que ajuda é ter um North Star, uma estrutura, para depois sobre isso trabalharmos outras valências, outras competências, mindsets, resolução de conflitos, princípios, etc. Ok? Então, e por isso é importante vê-lo como um metasistema em diálogo com outros sistemas. Há outros sistemas que são muito específicos e fortes numa área concreta, em que o Dragon Dreaming não pretende ser forte nessa área concreta. Há outros sistemas que são fortes, por exemplo, na resolução de conflitos, em que o Dragon Dreaming não pretende ser a ferramenta mais forte na resolução de conflitos. E, portanto, é muito importante trazer este olhar pluri de aplicação, de níveis de aplicação, quer o indivíduo, quer escola, quer um ecossistema, quer uma comunidade. Ele dialoga bastante com a sociocracia, por exemplo, olhando a sociocracia como uma ferramenta mais de governação, de estruturação, de círculos, mas o Dragon Dreaming pode ser também interessante como filosofia, porque traz uma lógica de colaboração interessante, com ferramentas concretas para aí, mas também dentro da governação pode haver mini projetos que nasçam dentro de cada círculo, e o Dragon Dreaming aí também é útil. Então, para mim é muito importante dizer que eu nunca tinha feito uma aplicação do Dragon Dreaming a uma escala territorial. E talvez se eu dissesse isso a alguém, me diriam, isso talvez não, é muito jogo, sabes?
no entanto, obviamente que o que nós fizemos não é só Dragon Dreaming, mas a sua essência está lá e está lá como uma premissa importante para tudo aquilo que nós conseguimos fazer em colaboração com a comunidade acontecesse. Então eu gostava de dizer para outros game world builders que é uma ferramenta que ela dialoga com qualquer coisa que tu já estejas a fazer, ela amplifica coisas que possam estar mal também. É muito importante olhar para a ferramenta como um detector de desafios, de bloqueios, porque às vezes pensamos que, bom, temos uma ferramenta fantástica, é só sonhar e a coisa acontece, e às vezes o bloqueio acontece no sonhar, ok? Na dificuldade de sonhar. E precisamente porque nós não estamos habituados a sonhar, quer sozinhos, e também não estamos habituados a sonhar coletivamente. Né? Temos um detector crítico muito forte quando sonhamos coletivamente. Então, pode ser um detector de bloqueios para esse tipo de situações também. Grato, Virgílio. Vou-te propor um desafio, uma experiência desafio, que é um pouco tu contares a história do Dragon Dreaming, como é que ele surgiu, quais são as suas influências, assim, de uma forma mais ou menos rápida, não, condensada, e ao mesmo tempo falares da tua própria história com o Dragon Dreaming. Portanto, ires entrelaçando as duas histórias entre aquilo que é a história do Dragon Dreaming e a tua história no Dragon Dreaming. Bom, olha, o Dragon Dreaming nasceu na Austrália, na zona onde tem o deserto, que é Western Australia, e essencialmente foi desenvolvido por um grupo de ativistas, do qual fazia parte o John Croft e a Vivian Elant, a sua esposa, e o John Croft era uma pessoa que estava muito ligada à realização de projetos, trabalhava na autarquia local, criando e desenvolvendo projetos, e ele foi sintetizando as aprendizagens dele nessa lógica. A Viviane Elanta traz a sabedoria dos aborígenes, porque ela teve sempre muita curiosidade e aprendeu a língua e começou a trazer a cultura, a filosofia, e trouxe aquilo que eu acho que é o amor para dentro da metodologia, o cuidado para dentro da metodologia e esta dimensão de terra para dentro da metodologia. E então até aos anos 80 a inspiração do Dragon Dreaming ficou limitada à Austrália, foram desenvolvendo projetos na Austrália, inspirados na cultura aborígene australiana, mas também casando com metodologias de gestão de projetos. E depois, a partir dos anos 90, ela voa para a Europa, o John Croft começa a vir para a Alemanha e começa a ensinar. O primeiro local onde ele aplica e faz um curso é em Totnes, que é a primeira cidade em transição, onde tem o Rob Hopkins, e foi lá que eles testaram numa escala mais pequena a metodologia, e a partir dali, pronto, começou a ser divulgado pela Europa fora. O meu primeiro contacto com o Dragon Dreaming, como já disse, foi nesse curso introdutório na Quinta da Enxara, e depois eu decidi ir para a Alemanha fazer o curso introdutório, aprofundamento e outras. Fiz tudo o que havia para fazer com o John Croft na Floresta Negra, na Alemanha. E tem uma história, porque na verdade eu achava que era muito caro ir para a Alemanha e fazer esse curso que era intensivo e era muito tempo. E uma das ferramentas que existe dentro do Dragon Dreaming é uma metodologia chamada captação empoderada de fundos. Essencialmente é tu captares recursos, dinheiro, para financiar os teus projetos e sustentar os teus projetos. E eu, quando li, disse, epá, eu não tenho dinheiro, vou testar isto. E essencialmente o que eu tinha que fazer era uma lista de 10 pessoas a quem eu ia pedir para apoiarem a minha ida à Alemanha. E essa lista não era uma lista qualquer, era a lista de pessoas que eu achava que não queriam dar e com quem seria importante eu reatar a minha relação. Ou seja, o projeto era a desculpa para fortalecer relações, criar pontes. Então eu tinha essa lista e a primeira pessoa que estava na lista era o meu pai, por exemplo, sabes? E era difícil porque o meu pai tem esta lógica de não, tens que fazer por ti, tens que criar o teu projeto e tens que trabalhar e ser efetivo. E portanto isto que eu estava a fazer era muito contra a natura, e eu tinha decidido
eu estava quase a decidir despedir-me. Eu estava na Fundação EDP, que é uma organização grande, e eu estava com aquela sensação, depois de ter aprendido a metodologia, de eu acho que já não quero estar nesse sistema, quero sair, etc. E, portanto, eu faço essa captação empoderada de fundos com 10 pessoas e consigo o financiamento para ir para a Alemanha fazer esse curso. E quando consigo, fico assim eufórico, mas com aquele sentimento de medo, sabes? E agora? Tipo, eles confiaram, deram-me o dinheiro, e então o que eu fiz, que era contra a metodologia, é eu prometi a todos os que deram que quando voltasse dava um curso gratuito para eles. Então, quando fui para o curso na Alemanha, contei isso ao John, e o John, fantástico, conseguiste captar, não sei o quê. Depois eu disse, pois, e depois quando eu voltar eu compenso-lhes. E ele disse, não, tu não deves prometer que vais compensar nada. São eles que estão-te a dar o presente. Tu não é uma troca. Então, isso foi também uma grande lição para mim, que é perceber o quanto a captação empoderada de fundos é sobre relação e não sobre troca e compensação, sabes? Então, essa experiência na Alemanha mudou muito a minha forma de ver projetos, a minha forma de fazer projetos, e quando regressei a Lisboa, pronto, o meu primeiro curso introdutório era uma loucura, porque eu estava a falar de tudo o que aprendi, sabes? E as pessoas estavam tipo, tipo, isto é muito, dói-me a cabeça e tal, porque era tanta adrenalina para partilhar a ferramenta. Esta ferramenta tem agora vários locais que são, não sei, pontos de luz da metodologia e que criaram organizações de centro vazio, que é um conceito também do Dragon Dreaming. Portanto, existe uma organização de centro vazio, uma rede na Alemanha, existe uma rede também em Espanha, existe uma rede também muito forte no Brasil, está a começar a nascer também a rede da Rússia, de China, e essas redes são pessoas que fizeram parte do percurso desde o introdutório ao aprofundamento, até tornaram-se treinadores alguns deles, e que estão a manter vivo esse ecossistema do Dragon Dreaming no mundo. Essencialmente é isso. Então existe uma plataforma também, existem vários mini sites, existem grupos regulares que se encontram via Facebook, pronto, e é assim um pouco que vai vivendo. Vou aproveitar a deixa que tu me estás a dar para também falar um pouco do Dragon Dreaming em Portugal. Como é que está o panorama? A percepção que eu tenho é que é o movimento de transição que traz o Dragon Dreaming para Portugal, exatamente pela experiência que tu referiste de Totnes em 2009, e que é por essa porta que entra no início de 2010, 2011, por aí. 2010, sim. Sei que o Croft já esteve em Portugal, pelo menos uma vez a dar treinos cá, talvez até mais. Ele fez uma talk em Tamera. Ok. Uhum. E fiquei com a ideia também de que nós teremos, portanto, é essa data em que tu começaste, vocês deviam ser muito poucos, talvez 3, 4 pessoas em Portugal que tivessem alguma ligação com a metodologia, não sei, tu me dirás da tua percepção, mas tenho a ideia que era por aí, esse número de pessoas, e hoje, se a gente dissesse que há uma centena de pessoas que têm uma capacidade de já liderar um processo, de fazer Sim. qualquer coisa numa comunidade. Não sei se do ponto de vista da parte avançada são assim tantos, talvez a minha percepção ande para aí por uns 20, não sei se são tantos, mas dá-me assim um pouco, Uhum. como é que tu vês, como é que tu estás a ver a comunidade em Portugal, como é que ela se desenvolveu, qual é o estado da arte? Porque achei curioso quando tu estavas a falar nas diferentes organizações sem centro, não falares de Portugal, não é? Sabendo Uhum. eu que é uma das ambições, não é, que tu tens há algum tempo e várias vezes tentaste fazer um movimento para conectar a comunidade. Então, falar um pouco a partir desse lugar. O que é que está vivo, o que é que Sim, está a sim. acontecer, quais são as dificuldades? Olha, é interessante porque eu fiz um percurso muito, logo quando regressei da Alemanha, muito com aquela vontade de vamos criar rede, vamos criar movimento. E quando cheguei a Portugal, de facto, éramos poucos que tinham tido a experiência de fazer um introdutório. Eu acho que tem que fazer aqui uma distinção, que é, uma coisa é alguém que faz um introdutório e outra coisa é alguém que faz um introdutório e quer continuar a estudar e quer usar a metodologia para ensinar, para partilhar. No Brasil, eles criaram a figura do multiplicador e do facilitador, o treinador e o multiplicador. O multiplicador, aquele que aprende a metodologia, quer ajudar projetos a acontecerem, e o treinador, aquele que aprende a metodologia para ensinar, para fazer cursos introdutórios, etc.
E em Portugal, pessoas com esse perfil tínhamos muito poucas. Eu lembro-me da Vera, que tinha feito e com quem eu co-facilitei uma vez, o José Soutelinho também, e depois pessoas que tinham feito, mas que não tinham feito muito mais, tinham feito o introdutório, acharam giro, aquela energia de opá, já fiz, é giro, mas não se foi muito além. Então eu tinha muito essa intenção de criar comunidade, criar rede. No início foi difícil, eu percebi alguma resistência e percebi que tinha que fazer mais cursos para começar a ter massa crítica. Então, os primeiros anos, 2014, 2015, foi a partir daí só fiz introdutórios, muitos deles até gratuitos, para criar massa crítica. E depois começou a haver grupos de pessoas a dizerem: nós queremos saber mais, nós queremos aprofundar. Então, o primeiro curso de aprofundamento que se fez em Portugal foi na Biovila, e eu convidei a Ruth Andrade, do Brasil, para co-facilitar comigo o primeiro curso de aprofundamento na Biovila. E tivemos um grupo interessante, e desse grupo há pessoas que continuam a usar a ferramenta, e isso foi bom. Só que depois aconteceu um fenómeno inverso, que é, em vez de eu continuar a fazer muitos avançados em Portugal, eu fui convidado para o Brasil para participar num festival grande de cooperação. E isso fez com que muita gente me convidasse para dar cursos avançados, que era um conceito novo no Brasil. Então eu deixei de fazer essa trajetória de fortalecer a comunidade aqui e fazer mais avançados aqui, para fazer muito mais lá no Brasil. E depois só fiz um avançado em 2019. Já foi um gap muito grande. E fiz esse avançado muito a custo, porque eu tinha acabado de vir de um avançado no Brasil, e quando cheguei a Portugal, tipo, as pessoas queriam o avançado, e porque sim, eu estava esgotado. E então foi um avançado que me custou um pouco fazer. Também convidei um facilitador brasileiro, o Paulo César, para vir facilitar comigo, e também a Débora Timóseo. E esse foi o segundo avançado. E nesse avançado eu percebi que havia pessoas que queriam criar comunidade, mas aí eu disse que eu não queria ser cabeça de comunidade, ou seja, não quero. Eles diziam: vá, Virgílio, agora faz. Mas esse não é o princípio do trabalho. O princípio é fazermos juntos. E, portanto, há pessoas que saíram desse avançado e que continuam a experimentar com o Dragon Dreaming, há pessoas que têm desejo de fazer introdutórios, mas a comunidade portuguesa que se reúne com frequência, e sim, eu não tenho essa vivência em Portugal, e também não coloquei isso como foco a partir do momento em que eu comecei a regressar do Brasil, porque senti que depois nasceram duas filhas, sabes? E eu tinha que tomar uma decisão muito importante, que é: ou estou a dar, a dar a luz a uma rede, ou estou a cuidar da minha família. E aí eu disse: olha, não, eu não posso estar a puxar mais energia. E eu acho que as coisas vão surgindo naturalmente quando houver nova força de pessoas que queiram fazer e que queiram criar comunidade, mas eu não acho que devo ser o responsável por isso. Algumas pessoas acham que sim, acham que não, que eu tenho que ir lá e insistir, mas eu acho que isso não é uma lógica sustentável de uma pessoa puxar o barco. Não é que a ferramenta não tenha essa capacidade, esse poder. Eu acho é que as pessoas têm que querer muito para. É preciso uma dedicação forte, há altos e baixos, sabes? E é preciso muita resiliência para manter uma rede, e para arrancar com a rede e mantê-la também. E, da tua perspectiva, da tua experiência, o que é que tu pensas que são os principais desafios que o Dragon Dreaming enfrenta em Portugal para se expandir, para chegar mais longe e ajudar mais projetos e mais pessoas? Eu acho que, numa primeira vista, um dos grandes bloqueios que eu encontrei no início é que algumas pessoas achavam que o Dragon Dreaming devia ser uma coisa gratuita, e que, portanto, a participação num curso não deve ter custos. E para mim foi muito importante fazer todo este trabalho nas empresas, nas escolas, etc., para elevar a fasquia no sentido de é uma ferramenta de direito, tal como o Design Thinking, tal como as outras, tem espaço. E aí começou a haver mais respeito depois, porque a descrição que eu fazia, ou as apresentações que eu fazia, eu já trazia essas relações.
sabes, de contextos de Nações Unidas, etc. E isso começou a trazer algum respeito. Mas um dos grandes bloqueios foi associarem o Dragon Dreaming ao movimento da transição e uma lógica de gratuitidade e por isso não se deve... Achavam que não deviam pagar por isso. Portanto, para mim foi um dos bloqueios maiores e desmistificar isso também, desmistificar a figura do facilitador como um profissional, como alguém que está a serviço, como alguém que estuda, investiga, prepara, organiza e que não é tipo, olha, vamos lá facilitar isto e está tudo bem. E para mim é fundamental elevar o trabalho do facilitador, equipará-lo a outras profissões e reconhecer isso como uma profissão sistémica, sabes? Um profissional sistémico, que hoje e no futuro vão ser cada vez mais importantes. Portanto, este desmistificar da figura do facilitador do Dragon Dreaming e a própria metodologia, para mim foi muito, muito importante. Também acho que as pessoas olham para o Dragon Dreaming como uma experiência para fazer checkbox, ou seja, tem pessoas que gostam de experimentar as coisas. Eu não acho que a metodologia seja uma metodologia para fazer checkbox e experimentar. Ela tem muito mais, ou seja, aquilo que damos no introdutório é 10 ou 20% daquilo que existe, e nós não temos tempo para aprofundar no introdutório a quantidade de pensamento que existe à volta da metodologia. E, portanto, um dos bloqueios às vezes é ter pessoas que querem fazer uma checkbox e só experimentar a coisa, mas não comprometerem-se. E depois tem aquelas pessoas que se comprometem, mas que na verdade precisam de rede, precisam de um apoio sistemático para, por exemplo, olha, Virgílio, eu vou facilitar um círculo dos sonhos, lembra-me os passos, lembra-me o que é que eu tenho que fazer, onde é que eu tenho que ter cuidado, essa mentoria, esse acompanhamento para que as coisas floresçam. Então tem, às vezes, pessoas que já fizeram introdutório, até praticar um pouco mais, mas precisam deste apoio contínuo para a coisa florescer, ok? Mas eu estou a querer também que um dos aspectos onde eu gostava de focar é nos jovens e como levar esta ferramenta mais a um público jovem que sei que tem um outro olhar também e agarraria estas ferramentas de uma outra forma. E eu sei que a ferramenta dialoga muito com toda a intervenção que eles querem fazer no mundo, a forma como querem ser disruptivos, é uma boa estrutura para isso. E também para mim é importante dizer que o Dragon Dreaming não existe sozinho. Tem diálogos muito fortes com o trabalho que reconecta, o trabalho da Joanna Macy, e foi importante para mim começar também a trazer essa conversa de trabalho que reconecta e Dragon Dreaming. Agora, recentemente, na Lausanne, eu fiz um curso primeiro de trabalho que reconecta e depois do Dragon Dreaming, e as pessoas começaram a ver os diálogos e a perceber a ferramenta de um lugar muito mais poderoso, mais aprofundado. Grato por isso. Eu penso que também é uma boa ligação, não é? Em particular porque está diretamente ancorado nos princípios do Dragon Dreaming, no primeiro e no último, não é? A ligação à vida e ao desenvolvimento. O que é preciso mudar em mim para eu poder fazer essa transformação. Nesse sentido, porque tu tens feito essa exploração também, portanto, eu gostava de te ouvir algo sobre o teu pensamento sobre isto, não é? Que é o Dragon Dreaming é um dos game worlds que é muito querido dentro do Possibility Management e dentro da comunidade de Possibility Management. Há inclusive diálogo entre o Clinton e o John Croft sobre o tema. Tu fizeste já o teu caminho, uma parte do teu caminho em Possibility Management. Portanto, eu tenho do meu lado que é de facto uma simbiose muito bonita, aquilo que potencia de um lado e do outro, e gostava de te ouvir um pouco sobre isso. O que é que tu experimentaste, o que é que está em cima da mesa, qual é o pensamento que tu tens entre o encontro destes dois game worlds. Nós já falamos aqui também sobre o desenvolvimento regenerativo, também há uma gravação feita já sobre o Possibility Management com a Joana Cruz, aqui no contexto, e eu gostava de te ouvir um pouco também nessa ainda não tenho uma gravação do trabalho da Joana Messi, mas havemos de lá chegar. Seria lindo, seria lindo, seria lindo. Eu tenho estado cada vez mais ligado, aliás, desde 2018 que eu estou ligado à rede internacional, então eles estão sempre a desafiar coisas novas, e então também está a ser interessante fazer
parte dessa rede e estar a contribuir também com ideias, e continuo a facilitar os retiros em Portugal. Mas sim, o diálogo com o Possibility Management, para mim é assim, é bonito ver uma ferramenta. Eu acho que o percurso do Clinton é semelhante ao percurso do John, ou seja, são dois privilegiados que tiveram acesso a tecnologias e começaram a criar a sua fórmula, a sua síntese, testando, testando, testando e casando. E eu acho que porque eles têm esta característica, eles conectam-se, eles entendem-se. Depois o Clinton tem o chão comum, no fundo, que é o Gaia Education. O Gaia Education é um espaço onde o Clinton navega, os encontros que acontecem de Gaia, o Clinton está presente e o John também está presente. E, portanto, eles encontraram-se na Áustria há 3 anos ou 4 anos atrás e temos um amigo em comum e ele dizia, pá, eles estavam tipo on fire a trocar, sabes, cromos, tipo, olha isto, isto, isto. E eu achei isso muito bonito. Um, o que eu acho que o Possibility traz é um conjunto de princípios e, e clareza sobre como algo deve ser feito que ajuda muito a estruturar o indivíduo. A dimensão das emoções, a dimensão do diálogo com os teus vários corpos, eu acho que quase como a dimensão do indivíduo é bastante forte. E isso prepara a pessoa para um processo colaborativo. Porque se eu não entendo o meu ecossistema, a dimensão dos meus vários eus, o que é que são os meus triggers, se eu não entendo que existe uma box que eu preciso ultrapassar quando falo de colaboração, ou uma box que eu preciso ultrapassar quando eu falo de sonhar, ou uma box que eu preciso ultrapassar quando eu falo das minhas emoções, da raiva, do medo, da tristeza, da alegria. Se eu não me familiarizo com esse mundo, é-me difícil colaborar, é-me difícil estar com. É, inclusive, é difícil fazer um círculo dos sonhos porque eu não tolero as ideias dos outros. Acho chato, tipo, quando é que eu falo, não é? Então acho que há um trabalho a nível do indivíduo, quase como uma preparação, que estrutura-o para fazer um projeto colaborativo, que estrutura-o também para entrar no mundo da colaboração. Depois, acho que há diferenças em termos de worldviews, ou worldviews ou princípios, que é o Dragon Dreaming traz muito o princípio do jogo, da brincadeira, do play, como forma de criar projetos, como forma de gerar energia e motivação. E aquilo que eu conheci do Possibility, a coisa mais próxima será um conceito que será high level fun, não é? Mas o play não é uma coisa que esteja na estrutura, no DNA, da forma como eu entendi da ferramenta. Depois eu acho que também há um lugar no quadrante do fazer do Dragon Dreaming que é fundamental haver formas de resolver conflitos, formas de ultrapassar diferenças. E acho que o Possibility Management traz ali algumas ferramentas que enriquecem o quadrante do fazer no sentido até das relações, do como estar com, como trazer clareza, como notar histórias, sabes? Histórias que as pessoas contam e o processo também de dizer qual é a história que eu tenho sobre ti, qual é o benefício que eu ganho ao criar essa história. Esses processos são bonitos porque desmistificam depois muitos dos conflitos que acontecem na dimensão do fazer, que tem a ver com o plano ou quem fez o plano, a história que eu tenho sobre os fazedores ou os sonhadores, a história que eu tenho sobre os planeadores, isto é mesmo coisa de planeador, sabes? Então acho que tem ali ferramentas que casam em quadrantes diferentes e que fazem com que a ferramenta seja mais poderosa e mais forte, até no sentido da possibilidade
desse cruzamento gerar novas possibilidades, sabes? Novos caminhos. Eu acho que é tão fértil para isso também. Depois eu lembro-me também de ter colocado essa questão ao Clinton, e uma das coisas que ele me dizia era assim, faz sentido, mas sempre quando fizeres esse cruzamento ou fizeres essa introdução de ferramentas do Possibility, por favor diz que é do Possibility, que vem desse mundo, desse game world do Possibility, para as pessoas também entenderem que são mundos diferentes e que dialogam, mas que têm uma origem, têm uma lógica, têm uns princípios, não é? Grato, Eu teria muito mais para dizer, mas eu acho que sim, também nós temos começamos a estou cheio caminhar, de é isso. tempo. É dar aqui um enquadramento necessário e abrir as portas para outras pessoas e outras conversas que se queiram fazer. Tu falaste, e porque é um dos princípios do Dragon Dream e também do Possibility Management, esse trabalho sobre nós próprios, essa capacidade de estarmos em permanente evolução. Como é que tu cuidas disso, Virgílio? Uma família, 2 crianças pequenas, trabalha em Portugal, no Brasil. Opa, não Como é que tu cuido. cuidas de ti? O que é que tu fazes para te manter são, íntegro, com disposição todos os dias? Como tu disseste quando chegámos aqui a esta conversa, olha, estou aberto para o dia. Como é que tu Sim, cuidas disso? Como é que tu eu fazes estou a isso? fazer tudo mal. Eu estou a fazer mal. Houve um período que eu fazia a minha limpeza, não é? Energética, espiritual, estava focado. Eu acho que durante o nascimento da minha primeira filha ainda consegui fazer isso. Mas pá, quando veio a segunda, tudo baralhou-se. Eu já não. Eu tento ter práticas, mas em que horas? Estás a ver? Tipo, é de manhã, é de noite, elas não dormem, então de manhã estou sempre com medo que alguém entre aqui pela sala e diga que quer alguma coisa, ou que bata à porta. Então eu não tenho feito isso muito bem. Uma das coisas que temos tentado fazer, eu e a Thaís, é retiros de 2 dias, que vale o que vale, né? Porque já estamos com sono acumulado de anos e em um retiro de 2 dias não faz nada, mas estivemos na Biovila e foi uma forma de cuidar. E eu tenho recebido muito feedback de pessoas da rede a dizer: olha, Virgílio, tu estás cansado, estás exausto, precisas de cuidar. Eu trabalho com muita gente em que eu estou-lhes a dizer exatamente isso, ou seja, às vezes nas mentorias estou a dizer isso, mas eu preciso também para mim. Só a título de exemplo, eu estou a fazer umas aulas de voz e a primeira sessão a terapeuta disse: Virgília, a tua voz está uma lástima. Tu não estás cansado, estás exausto, e é só de ouvir o som, e é alguém que conhece a minha voz, que já ouviu. Então, para mim foi um sinal, sabes? Preciso mudar alguma coisa, e agora estou num momento que é meio do ano, não é? Julho, e já a perspectivar o segundo semestre com coisas já assim programadas, e eu aqui a pensar, epá, como é que vou navegar estas coisas todas que estão a chegar? Não sei, de repente tenho que ir à minha caixa de ferramentas, mas não só ir lá, como criar ilhas de tempo, sabes? Criar uma ilha de tempo. Então, eu preciso de um cave, de uma caverna, que de vez em quando vou para lá e tipo, deixa-me lá ver quem sou eu, reorganizar-me, lembrar das coisas que me dão vitalidade, que me dão energia. Não é que eu escolhi a profissão que tenho, ou seja, eu faço as coisas que eu gosto. Às vezes diz-se que fazeres as coisas que tu gostas não te cansas. Eu acho que chega um momento que te cansas. Se fazes muito e se fazes intensamente, há um momento que também tens esse desgaste. Eu estou a sentir isso. Então, pronto, eu faço práticas meditativas. Agora estou a tentar retomar também o yoga, correr, estou a tentar fazer isso, estou a tentar mexer com a minha alimentação, trazer mais vitaminas dentro daquilo que é a minha alimentação. Estou a trazer também uma dimensão mais espiritual para o trabalho que eu faço, para as práticas diárias. Estou a tentar ter momentos em que eu estou conectado com esta força maior e tentar também lembrar que eu não estou sozinho, e ao lembrar dessas coisas, acho que as coisas são mais geríveis, eu consigo... Ou seja, para mim esta ideia do interser ajuda-me bastante, porque dá-me as dimensões diferentes a que eu estou ligado,
e tira-me do lugar de lobo solitário, sabes? Porque é uma profissão que estamos muitas vezes, né, como lobos solitários a tentar criar estratégias e a pensar como fazer melhor, mas na verdade precisamos de nos cuidar. E eu acho que até um bom projeto de Dragon Dreaming seria juntar vários game world builders para pensar na arte de cuidar de quem cuida. Yeah. Grato, Virgílio. E a última questão, para fecharmos aqui o nosso espaço. Eu acho que se tornou visível nesta conversa. Eu penso que foi bem visível, mas eu quero ouvir nas tuas palavras. Qual é a essência? Qual é a tua essência? Qual é a essência desta pessoa que eu tenho aqui à minha frente, que se reconhece por Virgílio? Para mim é curiosidade. Curiosidade. Tentar saber mais, tentar aprender, tentar aprender sobre mim, sobre os meus pontos cegos, tentar ver como é que pode ser melhor para toda a gente, para criar possibilidades, representar possibilidades para as pessoas e acho que vivemos numa sociedade em que muita gente já desistiu e que acha que não vale a pena e que não vai dar certo e que isto é assim e não muda. E eu acho que tenho essa utopia de que não é que eu seja essa pessoa que faz, mas que já existe dentro das pessoas e que quando eu ouço isso eu procuro sempre esse lado, ou seja, qual é o lado de luz, qual é o lado de essência, o que é forte, o que é que pode ter mais possibilidades e falar sobre isso. E acho que às vezes só uns 5 minutos de uma conversa dessas as pessoas saem, pois, não, yeah, mais uma vez, tipo, do over, sabes? Grato, Virgílio. Grato por teres aceito fazer esta conversa comigo e termos ido aqui os dois olhar para a tua viagem no Dragon Dreaming e a forma Uhum. como tu estás a ajudar outros a viajarem a partir dessa maneira de estar na vida. Sim, grato eu. Muito obrigado pelo espaço e pelo tempo também. E dizer também que o meu mundo não é só o Dragon Dreaming, são vários outros mundos para onde navego. E eu desisti de lutar contra essa ideia de que Virgília é Dragon Dreaming. Mas sempre quando tenho oportunidade, e agora deste-me esse espaço, de dizer que navego em vários outros mundos e em várias outras metodologias, mas calhou que fica com o rótulo do Dragon Dreaming. Reconheço isso e não é pelo rótulo, é porque de facto tu és uma das pessoas mais consistentes no trabalho em Dragon Dreaming em Portugal e com um horizonte já bastante longo. Portanto, Uhum, isso, isso é importante para quando se quer falar de uma comunidade prática e de uma capacidade de fazer em torno desta metodologia. uhum. Sim, sim, sim. Muito gosto mesmo. Obrigado. Grato.